é um conceito importante que talvez diferencie uma das, talvez, das diferenças com as outras clínicas, né? É um tema com a clínica médica, né? Que ignora isso completamente, né? Como se esse dado não existisse, mas talvez com as outras teorias psicológicas também. Então, para tratar desse tema, a gente tem hoje a professora Regina Fabrini com a gente. Regina esteve aqui no nosso primeiro encontro, né? Foi sobre psicanálise e democracia. Ela falou bastante da relação da palavra e a democracia, né? E a palavra em contraposição à violência. Regina também está coordenando o grupo de estudos da leitura de Freud, que está bem interessante. Toda quarta-feira a gente tem trabalhado. E a Regina foi minha professora na faculdade, uma grande amiga. Regina foi professora da Faculdade de Psicologia, estudou lá se formou em 75, né, Regina? E depois fez mestrado na filosofia e doutorado na comunicação e semiótica. Psicanalista, tem vários trabalhos, eu mandei o resumo aí para vocês do currículo dela, né? Então, vou passar imediatamente. Acho que a gente podia fazer cada um falar só o seu nome, para a gente criar um diálogo aí, antes de passar para a Regina e quem é. E a gente, começando pelo Hiroshi. Só uma coisa que o Raul esqueceu de dizer é que eu fui aluna do pai do Raul na Faculdade de Psicologia. E foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Tá? Bom, eu acho que o Raul me apresentou, né? Então, sou Regina Fabrini, sou psicanalista e, vamos dizer, acredito que a psicanálise, para mim, né? Quer dizer, na minha vida, ela foi o eixo que guiou os meus estudos, porque eu acredito que a psicanálise, de fato, né? Até hoje, ela é viva, né? Ela é viva na medida que ela olha aquilo que está acontecendo ao nosso redor e pensa sobre o que está acontecendo ao nosso redor e se questiona sobre isso e, na medida do possível, tenta, né, dar conta, mesmo sabendo que todo saber será sempre um saber incompleto e acho que essa é a nossa... O que nos guia, e é o que Freud dizia, e depois é o que Lacan dirá, e acho que qualquer pessoa que, de fato, se aprofunde aí no humano vai ter a humildade de saber que a gente sempre sabe muito pouco. Mas a gente veio falar, então, sobre a transferência. Né? E aqui, tá bom? Ah, tá bom. A transferência é um conceito que o Freud vai formular, e principalmente nos escritos técnicos, né? Depois eu deixo aí a bibliografia com vocês, que é 1913, 14, 15, né? Principalmente nesses escritos técnicos, ele vai falar explicitamente sobre a transferência, o papel da transferência, o valor da transferência, mas a gente precisa ir um pouco vamos dizer, nos tempos ainda pré-psicanalíticos, né, para ver que a transferência já estava ali, né? Estava ali, mas ela não era tematizada, e como mesmo o Freud fala, né, que antes dela ser tematizada, né, a presença dela causou aí alguns embaraços para, né, os médicos que atendiam os pacientes. E acho que o mais significativo desses embaraços, né, tem a ver com o próprio Breuer, né? Quando o Freud escreve com ele, né, os estudos sobre a histeria, né, o Breuer fala do famoso caso Ana O. Né? E uma das observações que ele faz sobre o caso é que a Ana O, que estava, então, na época com 18 anos, que era quase que a ausência de qualquer interesse ou elemento sexual, né?
no atendimento dela, né? E o Freud diz, bom, isso é, vamos dizer, um ledo engano, né? Ele diz, na verdade, quando a gente vai reler o relato do Breuer e a gente vai ver os próprios sintomas que ela tinha, né? As alucinações com as cobras, a paralisia do braço, a paralisia da perna. Ele fala tudo isso, né? Mas são evidentes símbolos, né, de sintomas onde a gente pode aí ver, né, vamos dizer, a somatização daquilo que estava recalcado do ponto de vista sexual, né? Então, a transferência estava presente. E ele fala de duas formas. Primeiro, né, pela superatenção que o Breuer dedicava a Ana O, né? Ele realmente praticamente todos os dias ele ia ver a Ana O, escutá-la, hipnotizá-la, né? Então, ele dava um excesso de atenção à paciente e talvez nem ele percebesse que, para além da, vamos dizer, no desempenho dele como médico, e ele era uma pessoa ética, obviamente, né? E mais, a família estava toda ali, né? Sempre por perto, não tinha nenhum elemento de sedução nisso, aparentemente, óbvio, era um cuidado médico. Então, ele cuidou da Ana O, mas, né, teve uma brusca interrupção desse tratamento num determinado momento, e só depois ele disse para o Freud o porquê dessa interrupção. Isso absolutamente está lá, né, nos estudos sobre a histeria, nos escritos que ele fez, isso não é sequer mencionado, mas o Freud depois vai mencionar isso, né, porque um dia, né, quer dizer, ele é chamado, vamos dizer, pela família para ver a Ana O, e a Ana O diz uma coisa que o horroriza, né, que é que ela estava grávida dele. Quer dizer, uma pseudocinese, que a gente chama, né, uma falsa gravidez, porque, obviamente, jamais ele havia tocado na Ana O, né? O que ele estava fazendo é tentando ajudá-la a se livrar dos sintomas através da hipnose, né? Então, quando isso acontece, ele fica muito assustado, ele não entende o que foi que aconteceu, e inclusive, ele, vamos dizer, vai fazer uma viagem com a esposa, né? E fica um tempo fora, e depois, vamos dizer, a Ana O, na verdade, foi tratada pelo Freud, né? E isso chama a atenção de Freud, mesmo que ele não tenha, naquele momento, já tematizado, né, a transferência enquanto tal, isso chama a atenção. E também, né, nos estudos autobiográficos, quando ele vai falar o porquê que ele tinha abandonado a hipnose, ele conta que, né, quer dizer, uma vez durante a hipnose, ele hipnotiza, porque óbvio que ele se valeu, ele usou a hipnose, né, com as suas pacientes, e todas as coisas que eram feitas na época, inclusive, né, para tentar ajudar as neuróticas, né, e as neuróticas, na época, as histéricas, né, e isso é muito interessante, o principal sintoma delas era a paralisia, né, paralisia das pernas, dos braços, né, e vocês que estão lendo também os textos sobre a questão do diagnóstico diferencial, né, vocês veem como Freud já começa a ver, e naquele momento, por conta do avanço da própria medicina, da própria neurologia, já era possível fazer um diagnóstico diferencial entre uma pessoa que, de fato, teve um acidente vascular cerebral, um famoso AVC, e, portanto, teve, de fato, seu corpo paralisado, uma hemiplegia, uma metade do corpo paralisado, e um histérico que supostamente tinha também o corpo paralisado. Já era possível fazer isso, né? Então, o Freud conta que uma das vezes, quando a paciente acordou da hipnose, a paciente agarrou ele pelo pescoço, abraçou ele fortemente, e ele também se assustou com isso, né? Então,
é uma questão que o Freud começou a perceber, né, que era recorrente na clínica. O que era recorrente na clínica? Das pacientes, né, se apaixonarem pelo analista, né? E ele diz, bom, mas o analista não fez nada para isso, né? No sentido, quer dizer, ele em nenhum momento, né, fez qualquer invectiva na direção da paciente para que isso acontecesse, né? Mas era alguma coisa que se tornou muito comum. E a gente pode até pensar, né, que depois a gente vai discutir um pouco que, óbvio que isso acontece ainda atualmente na clínica, mas já de uma maneira um pouco diferente, né? Mas ele pensou, bom, mas se isso é tão comum, se isso acontece com tanta frequência, o que tem aí para ser pensado, né? Quer dizer, tem alguma coisa aí que precisa ser pensada, né? E, claro, imaginem vocês, naquele momento, naquela época, né? No final dos anos 1800, começo dos anos 1900, né? O nascimento ali da psicanálise, né? Então, vamos dizer, o Freud começa a pensar como lidar com essa questão e qual o sentido, o significado desse apaixonamento, né, na clínica. E aí, quer dizer, ele vai sistematizar isso justamente nos escritos técnicos, né, a partir de 1913, 14, 15, né, e são textos muito interessantes, muito que valem a pena serem lidos. Depois eu deixo a bibliografia, né, com o Raul aí, acho que vale a pena serem lidos, porque são muito interessantes toda a dissecação que o Freud vai fazendo das situações, né? Então, ele diz, bom, ele vai entender que esse amor que se dirigia ao analista na verdade, eram assim, vamos dizer, uma parte da libido da paciente que estava recalcada, né? E que esse apaixonamento, na verdade, se atualizando ali na figura do analista, na figura do médico, não era exatamente, né, um apaixonamento pelo médico. É isso que ele fala inicialmente, pelo médico, mas, na verdade, era esses restos que ele chama de libido insatisfeito, de amor insatisfeito, infantil, né? Ele fala, bom, então, é realmente esse amor infantil que se atualiza na transferência. E não só se atualiza, ele é agido. Ao invés de recordar, por exemplo, né, as questões aí infantis, amorosas, ligações com os pais, com os irmãos, com as pessoas que cercavam, né, a pessoa naquele momento, ela não recorda, mas ela vai, vamos dizer, atualizar aquele sentimento, né, agir aquele sentimento em relação à figura do médico, em relação à figura do analista. Mas aí ele vai fazer várias questões, né? Para começar, ele vai dizer assim, bom, vamos supor, então a paciente começa um tratamento analítico, ela se apaixona pelo analítico. Ele diz, bom, para os leigos haveriam 3 possibilidades. Uma que seria, bom, se os dois são jovens, livres e desimpedidos, por que não? Né? Ela se apaixonou, pode ser que o médico também corresponda a isso, e aí, entre aspas, esse seja o final feliz da história, né? A segunda coisa que ele diz é que justamente o médico, o analista, se horrorize com isso e imediatamente cesse o tratamento, né? Então, para os leigos, essa seria uma segunda opção. A terceira opção, que ele fala que as pessoas poderiam pensar, os leigos poderiam pensar, é que, bom, pode ser que, então, se esse médico é comprometido, né, ele tome a analisanda como amante e aí tenha uma espécie de, vamos dizer, ele continue tratamento, mas tem uma espécie de relação que ele chama ilegal ali, ou clandestina, entre ambos, né? Ele fala, bom, essa seria talvez a solução dada pelos leigos, não pela psicanálise, né? A psicanálise vai pensar
isso de uma forma totalmente diferente, né? Primeiro, porque ele fala assim, bom, a gente reconhece, né, que esse apaixonamento ele é uma repetição, né, uma repetição de alguma coisa que tem a ver com a infância. Mas ele fala assim, mas todo amor não tem elementos de repetição, né? O nosso amor pelas pessoas, a nossa simpatia, o que nos aproxima ou até nos afasta dela, tem a ver com algo de transferencial, tem a ver com algo de infantil, né? Então ele diz, bom, então esse amor, apesar de ser um amor que a gente já vai ver, ele vai se intensificar na transferência, ele é amor. Ele não é menos que amor, porque tem todos os elementos nele que teria em qualquer apaixonamento. Qualquer apaixonamento é cego. Qualquer apaixonamento exige, reivindica amor, pede amor, né? Reivindica amor. Então, claro que a analisanda vai pedir isso para o analista, vai pedir que ele corresponda a seu sentimento. E é justamente isso que ele diz, o analista não pode responder a ela no sentido de ele não pode corresponder a ela, porque ele sabe que aquele amor que se dirige a ele, na verdade, não é exatamente a figura dele, apesar de se atualizar na figura dele. Vocês percebem a diferença, né? Se atualiza na figura dele. Então ele diz, bom, o analista, portanto, não pode recusar esse amor. Se ele por exemplo, se ele rejeita a pessoa, né? Rejeita a pessoa e diz que ali ele está para realizar uma cura e, portanto, ela tem que, vamos dizer, ele age como um moralista, que ela tem que, vamos dizer, reprimir os seus impulsos, porque, afinal, o analista está ali para realizar a cura da neurose, ele está agindo como um moralista, né? E não se trata de moral. Freud fala, se trata, e ele vai insistir em todos os escritos, isso é muito interessante, né? Que se trata de um problema técnico da análise. Técnico por quê? Porque ele fala, bom, esse amor que se dirige ao analista, ele não pode nem dado e nem incentivado. Ele precisa ser acolhido, mas trabalhado, para que justamente, né, a analisanda possa converter essa atuação, né, num tipo de compreensão, né, do que acontece com ela nesses apaixonamentos, porque ele diz, isso é uma repetição. Tratando-se de repetição, né, uma repetição precisa ser recordada e elaborada. E isso leva tempo, né? Então, ele diz, o analista vai aceitar aquilo como ele usa a palavra irreal. Irreal no seguinte sentido. Quando a gente faz uma análise, a gente chega lá para o analista e, às vezes, você fala, sei lá, do seu irmão, do seu marido, do seu namorado, da sua esposa, você fala o diabo. Bom, mas aquilo é dentro da análise, né? Vou me separar, eu não aguento mais, essa pessoa... Bom, mas é ali. Ali você vai e pode dizer tudo isso sem que isso necessariamente você tenha que passar para o real, né? Você pode dizer, eu tinha a intenção de me separar, mas, bom, isso vai ter que ser trabalhado. O que o outro fez que fez com que você quisesse exatamente, né, fazer com que você não queira mais ver aquela pessoa, que você abomine. Quer dizer, porque o amor ele tem essa característica, ele é profundamente ambíguo, nós sabemos disso, né? Quer dizer, o amor e o ódio, eles estão próximos, né? O amor de transferência, ele no início do tratamento, o Freud fala, ele pode ajudar, porque ele torna a pessoa mais dócil. A pessoa se tornando mais dócil, ela colabora com o analista, né? Colabora com o analista no sentido de produzir as associações livres, né? Até que isto se torna uma resistência à análise. Por exemplo, quando
a paciente começa a reivindicar do analista que ele corresponda, e ele não vai corresponder, né? Ele não pode corresponder. E o Freud insiste, é um problema técnico, porque o analista está aí para ajudar aquela pessoa justamente a se livrar da sua neurose. E essa repetição faz parte da neurose. E se ele quiser ajudar a paciente a se livrar dessa neurose, ele precisa, na medida do possível, analisar aquilo que se passa com ela, o que de repetição tem nesse amor. O que pode acontecer com a paciente? Ela pode continuar isso, né? Ela pode suportar a frustração e ela pode, aos poucos, compreender e elaborar isso, né? E isso vai efetivamente ajudá-la, né? Em todos os outros aspectos, né? Assim, vamos dizer, sintomáticos, né? A gente poderia dizer sintomal, todo mundo vai para exatamente com algum sintoma, sentindo-se mal, então a gente poder sintomal. Eu vou para uma análise porque tem alguma coisa que me incomoda, que me faz mal, qual eu quero me livrar, né? Então, sem dúvida nenhuma, a paciente está aí por isso. E nisso, né, é esse o foco do analista, é aí que ele deve se ater e, portanto, ele tem que se servir da transferência para ajudar a pessoa, né, a compreender. E, por isso, né, vamos dizer, transferência sempre vai se tornar resistência, né? Em maior ou menor grau. Essa resistência pode ser tão grande que, analisando a frustrada, por exemplo, ela pode abandonar o tratamento. E aí, como diz o Freud, não há nada que se possa fazer. Se ela não suporta não ser correspondida e ela abandona o tratamento, Freud diz, bom, e ele fala, bom, tem pessoas que vão fazer isso de maneira quase que sistemática. Vão lá, se apaixonam pelo analista, né? Quer dizer, não suportam, vão embora. Aí vão no outro analista, isso vai acontecer. E assim vai, né? Quer dizer, então, se isso não for passível de análise, se a pessoa não suportar isto, isso pode ser uma repetição, inclusive, né, dela buscar vários analistas e abandonar várias análises, né? Então, ele fala, toda a tentativa, todo o saber do analista consiste em tentar ajudar a pessoa justamente a suportar isto, né? Para poder compreender isso e para ir para além disto, né? Então, e mais, ele fala, bom, mas as pessoas dizem, por que esse amor vai aparecer exatamente na análise? Aí o Freud diz, não, esse amor não aparece só na análise. Ele fala até dos diferentes lugares, né, vamos dizer, lugares onde se realizavam os tratamentos das histéricas até então. Ele fala, bom, lá também isso acontece. E ele fala, e às vezes, indignante ver a que ponto o paciente se submete ao médico por conta desse amor, né? Ele fala, ele vira quase que um escravo ali dos médicos, né? Que a tratam por conta desse amor. Esse amor pode ser uma forma de submissão, justamente para tentar, né, encontrar ali uma correspondência. Então ele fala, não, esse amor existe na nossa vida cotidiana também, né? Os apaixonamentos, ele diz, os apaixonamentos que acontecem não são menos transferencial do que naqueles que acontecem na análise, mas na análise, de fato, ele é mais acentuado. Ele fala exatamente neste sentido, na análise se produz o que ele chama de neurose de transferência, né? A neurose de transferência, justamente, vai consistir na acentuação aí, seja desses sentimentos amorosos, seja dos sentimentos hostis, porque a gente está falando, e o Freud fala principalmente do amor de transferência, mas ele não trata exatamente, a não ser em alguns casos em que ele vai exemplificar isso, né? Mas ele fala,
vamos dizer, existem as transferências hostis, né? E ele fala, essas transferências hostis podem, justamente, algumas delas serem em relação, primeiro o amor, depois o ódio, né? O ódio pela frustração, pela não correspondência, mas ele fala que também nos homens é muito comum, né, em relação ao analista, existir sentimentos hostis, como aqueles que eram dirigidos para o pai, né, na infância. E ele fala, isso vem sempre em forma de repetição. Portanto, é importante manter a análise, mesmo suportando algumas agressões, né, para que essa análise possa continuar e o sujeito possa se dar conta aí daquilo que está acontecendo. Quer dizer, vamos dizer, o analista tem que suportar, tem que ser paciente em relação a isso, para que, então, a análise possa se processar, né? Então, vamos dizer, por isso a neurose de transferência é aquilo que vai acontecer na análise, essa acentuação disso, mas aí vai ser analisada, né? Ao contrário. E mais, se vocês pensarem no próprio início do tratamento, na própria questão, vamos dizer, pré-psicanalítica com a hipnose, por que algumas pessoas eram passíveis de hipnose e outras não, né? Isso tem a ver exatamente com a questão da transferência, né? Com colocar o outro num certo lugar aí, obviamente, de saber, né? Um lugar de autoridade, e essa autoridade é derivativa exatamente, né, das questões aí infantis do sujeito em relação aos seus pais ou aqueles que cuidaram dele. Então, essa questão da transferência já estava presente na possibilidade ou não, né, do sujeito ser passível de hipnose nos primeiros tempos da psicanálise. Eu diria para vocês que até hoje, né, quando vocês veem nessas igrejas, aqueles pastores que vão e vai uma pessoa ali que está às vezes usando amuletas, e ele fala, jogue as suas amuletas e ande. E o sujeito joga e anda. Bom, ele só pode andar porque ele é um histérico, obviamente, não tinha ali uma autoridade na qual ele tinha uma crença absoluta que este sujeito tinha um saber sobre ele a ponto de curá-lo. Né? Só por isso funciona, porque se o sujeito, de fato, tiver um problema, né? Um problema que é neurológico, isso não vai acontecer, não vai ter efeito algum. Então, a transferência tem também, ela tem um aspecto dela, e o Freud trata disso, ele fala, a transferência ela pode ser usada para que o analista também tenha um efeito sugestivo para o paciente, que ele garanta para o paciente, se ele, né, se ativer a regra analítica, que ele vai encontrar a cura para os seus sintomas. Então, ele fala, a transferência, essa transferência, né, o analista pode, uma vez investido dela, ter, a princípio, um certo efeito sugestivo, mas ele fala, esse efeito sugestivo, obviamente, ele é limitado e limitante, mas ele existe, tá? Ele fala, a cura vai se produzir, né, na medida que a análise avançar, e na cura, ele fala, o que vai acontecer é aquilo que na hipnose, né, nos primeiros tempos, que era o efeito de abreação, ou seja, né, o afeto que era recalcado, aparecer, ser trabalhado, ser compreendido, ser expresso, isso vai demorar um tempo, não é rápido, como acontecia ali na hipnose, na abreação, por exemplo, na Ana O, né, que contava para o, vamos dizer, sob hipnose, né, que contava para o Breuer o que tinha ali causado aquele sintoma, expressando, vamos dizer, o afeto que ela não tinha expresso, e o sintoma desaparecia, né? Então, ele fala, isso não vai acontecer dessa maneira na análise, mas é necessário que esse afeto que estava recalcado, né, e que se dirige ao analista, seja, aí sim, primeiro recordado, depois elaborado, para que o sujeito possa, então, se livrar
dos seus sintomas, né? Então, vamos dizer, a transferência é um conceito fundamental, né, para a psicanálise. E o Freud diz, bom, do lado do analista, né? Bom, tem uma transferência, ele fala. O médico, ele não é imune àquilo que o paciente sente, de jeito nenhum, ele não está imune. Só que ele precisa pensar naquilo que o afeta, como que aquilo o afeta e responder de um outro lugar. Ele fala, aí está a grande diferença do que acontece na vida normal, né, onde nós respondemos ao afeto do outro, das mais diferentes formas, obviamente, né, e na análise, em que o analista precisa entender aquilo que se passa até com ele, ou seja, aonde ele é demandado, de que forma ele é demandado, como isso o atinge, né? Ele precisa estar, o Freud fala, esse lugar de neutralidade, ele fala, o analista precisa ser neutro, né? O Freud insiste nessa palavra neutralidade, né? E ele diz que, sob o efeito da transferência, ele aconselha, inclusive, seus pacientes, isso depois ele deixou de fazer, mas ele fazia, ele aconselha os seus pacientes a não tomar grandes resoluções naquele momento da análise, né? Por quê? Porque ele ainda está sob o influxo desses impulsos infantis e, ao tomar alguma resolução definitiva, por exemplo, se casar, né? Ou fazer algum negócio, alguma coisa importante, ele pode estar sob o influxo desses sentimentos e esses sentimentos serem simplesmente reativos, né? Por exemplo, o analista também não pode ser reativo, né? Na hora que alguém expressa amor, ele sai correndo, né? Ele diz de jeito nenhum, né? Se ele fizer isto, ele está sendo simplesmente reativo, ele se assustou, ou seja, ele precisa olhar para os impulsos infantis dele e para as formas que ele tem também de defesa e de resistência, né? Que são as palavras que o Freud vai, aos poucos, introduzindo o conceito de defesa, o conceito de resistência, e o conceito de resistência a gente sabe que é essencial na análise, né? Quer dizer, e como é que essas resistências precisam ser trabalhadas. E o Freud diz, elas precisam ser trabalhadas progressivamente, né, durante o processo analítico. Ele fala, não basta dizer para, por exemplo, dizer, você está dirigindo a mim, por exemplo, todos os impulsos infantis e as expectativas que você tinha em relação ao seu pai. Ele fala, não só isso não vai adiantar nada, como o paciente vai embora, né, em seguida. Isso provoca uma resistência que termina aí a análise. É preciso que o próprio paciente vá compreendendo, vá elaborando, para que ele se dê conta daquilo que acontece com ele, né? Esse é o processo analítico. O sujeito mesmo vai se dar conta. E a gente vê isso efetivamente no processo analítico, né? Ou, às vezes, uma fala que você disse lá num determinado momento, que o sujeito parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Alguns meses depois, ele vai trazer como sendo uma fala dele, e aí sim, né, aquilo vai ter um efeito. Ou, às vezes, não é nada misterioso. Às vezes, uma pessoa repete, né, durante a análise, uma frase, ela diz aquilo várias vezes, e, num determinado momento, ela se dá conta do que ela falou, ela leva um baita susto. Meu Deus, o que eu estava dizendo até agora e que eu não sabia, né, que estava dizendo, né? Então, são coisas que acontecem numa análise e elas só podem acontecer justamente se o analista fica nesse lugar, como ele diz, de neutralidade, se ele não se adianta, né, aí, ao próprio paciente. E o Freud, depois, em outros textos, que não esses exatamente, mais para frente, uma série de outros textos, ele vai dar alguns exemplos bem dramáticos aí, né, de sujeitos que se colocaram numa posição de analista e que fizeram o que ele chama de interpretações selvagens, né? Num dos textos, ele conta que um analista recebe uma senhora que estava com muitos
uma senhora muito, vamos dizer, até então, muito saudável, muito interessante, muito ativa, de repente começa a ter uma série de sintomas e vem até o analista, e esse analista, conversando com essa senhora, descobre que ela está apaixonada pelo genro. Né? Ele descobre pela fala dela, e ele imediatamente diz isso para ela. É óbvio que ela não só ficou horrorizada, esculhamba com ele e vai-se embora. Né? Então, vocês percebem? O analista não pode ser sabido, querer bancar o sabido, querer dizer para o outro, olha, eu sei alguma coisa, vou te revelar, então aí, não. O analista que quer bancar o sabido, ele realmente, né, vai acabar com a sua clínica analítica nesse sentido, porque ele não pode se adiantar ao paciente. Daí a importância, né, dele receber essa transferência, dele entender o que acontece com ele. Vocês provavelmente... Por que que, de repente, eu estou sentindo uma pena terrível dessa pessoa, uma vontade de pegar ele no colo. Nossa, que terror, né? Que triste, que difícil isso. Claro que a gente é humano. Se a gente deixar de sentir as coisas, acabou a analista, acabou a análise. É importante que a gente receba e sinta aquilo que vem do outro, mas não podemos responder exatamente do lugar de um amigo que vai lá e abraça, ou que vai lá e fala, pô, o que é isso, meu? Você está me irritando, você, né? Quer dizer, para com isso, o que você está querendo ali? Né? Quer dizer, no mundo real, as coisas acontecem desse jeito. Na análise, elas precisam exatamente acontecer de outra maneira, porque essa, aí sim, é a condição técnica da análise. Né? E muitas vezes é difícil mesmo suportar, né, a transferência. É difícil suportar alguns tipos de transferências, e, como diz também depois o Freud fala isso, é preciso que o analista seja paciente, e o Lacan brinca dizendo paciente é o analista, né? Porque efetivamente, né, essa é a condição para que uma análise possa se processar. Né? Então, esses escritos técnicos de Freud são preciosos e mostram toda a elaboração do Freud, porque no começo, vocês percebem, isso acontecia e não era como aconteceu com o Breuer, e não era entendido, compreendido. Né? Então, é só na medida que a análise compreende isso, que a análise fala que o sujeito humano é um sujeito dividido entre uma parte consciente, uma parte que supostamente ele conhece, e o inconsciente, que isso pode acontecer, que o analista pode, e pôde, Freud como analista, pôde entender o que era a transferência, o que era o amor de transferência, e entender a resistência, né, a transferência como resistência. Por quê? Porque na hora que o sujeito começa a ser interrogado, indagado, e ele responde com amor, o que ele quer? Ele quer exatamente tamponar o seu desejo. E uma das maneiras que ele tem de fazer isso é, portanto, entre aspas, apaixonar-se pelo analista e reivindicar aí uma reciprocidade para o quê? Para que isso cesse, deixe de acontecer, para que ele permaneça nesse lugar, né, supostamente confortável onde ele estava e, ao mesmo tempo, que é um lugar de sofrimento. Né? Então, claro, se o analista ceder à transferência, a análise acabou. Por isso que, justamente, né, o analista precisa ficar nesse lugar que é totalmente diferente,
O Freud até fala isso, depois, óbvio, Lacan vai retomar isso de uma outra maneira. Ele fala, ele espelha, né? Ele espelha alguma coisa que volta para o outro. E, ao fazer esse papel de espelhamento, né, e por isso Freud diz, a gente precisa ter muita cautela e muita prudência em relação às interpretações, é o momento que nós formos interpretar alguma coisa, né? Ele diz, é só se o analista ficar neste papel, que ele chama de papel de neutralidade, que a análise vai poder continuar e ela vai poder efetivamente, né, fazer com que o sujeito processe aí todos esses, vamos dizer, todas essas suas pulsões infantis insatisfeitas e que são exatamente delas, da insatisfação que elas não obtiveram na infância, que elas ganham força para esse apaixonamento. Apaixonamento que, nesse sentido, como ele diz, vamos dizer, o analista não fez nada para obter isso. Ele, né, de jeito nenhum interessa a ele, né, esse apaixonamento. E o Freud chega a citar também, justamente no texto do Amor de Transferência, que alguns analistas, sabendo que o amor de transferência pode ser o motor de uma análise, querem ou achavam que aceleraria a análise tentar provocar esse amor. Ele fala, este é um grande erro, né? Não se pode fazer isso, não se pode acelerar isso, mesmo porque as forças que determinam isso são inconscientes. É como a gente, às vezes a gente queria amar umas pessoas e não consegue. E outras que você fala, que ódio, né? Justamente por quem que eu me apaixonei, né? Que raiva, né? Quer dizer, mas é isso, né? Tem aí toda uma questão de que não é exatamente uma escolha consciente aquela que nós fazemos, né? O amor vai ter sempre esses elementos, né, de desconhecimento e na vida real, né, na análise, que ele vai poder, de alguma maneira, eu diria, ser parcialmente dissecado, parcialmente. Não, e o Freud também diz, não tenhamos a ilusão de que nós vamos dar conta de tudo isso, né? Podem sobrar aí alguns restos, mas esses restos aí eles podem ser assimilados pelo sujeito, né? Então, e depois, mais tarde, até o Lacan vai dizer isso. No final de uma análise, um analista é abandonado como um puro resto. Também. Né? Mas eu só vou falar um pouquinho para vocês, depois a gente pode aprofundar mais isso, mas eu vou falar um pouquinho. Quer dizer, o Lacan dando continuidade aí a Freud, ele vai dizer assim que o amor do analisando, que se dirige ao analista, ele fala, o analisando dirige ao analista um amor ao saber. Vamos tentar entender o que é isso, né? Ele fala, ele ama o saber do analista. Então, ele fala, inicialmente, quando uma análise começa, quando qualquer análise começa, né, eu me dirijo a um sujeito suposto saber. Não existe análise se você não supõe que aquele a quem você se dirige, que é o analista, tenha um saber. Né? E ele fala, é a esse saber que o amor é dirigido. Né? Mas é preciso entender o que é isso. Né? Porque tem uma demanda de análise. Nenhuma análise ela é possível de acontecer se não houver uma demanda. Né? Então, essa demanda, que é essa demanda que é dirigida ao analista, né? E que o analista vai responder, essa demanda, vejam, na medida que o analista vai intervindo, né? E que ele vai se aproximando do desejo, e o que é o desejo? Né? O que é o desejo? O
que o desejo coloca para aquele sujeito, né, para o neurótico? O desejo vai colocá-lo como um sujeito em falta. Então, à falta, ao desejo que vai sendo suscitado, ele responde como amor. E aí, esse amor não deixa de ser uma resistência, né? Então, vejam, nesse sentido, o Lacan vai concordar com Freud, apesar dos termos que ele vai usar, é claro, nesse sentido ele vai seguindo Freud, mas ele vai sofisticar aí algumas categorias, e ele fala, então, na verdade, o analista é um suposto saber, e ele tem que responder deste lugar, porque ele diz, do analista o que se espera? Ele fala, uma douta ignorância. E o que é uma douta ignorância? Uma douta ignorância é aquele sujeito que sabe dos limites do seu saber, e que tem que ser humilde em relação a esse saber, né? Porque mesmo que o sujeito suposto saber pode ter, né? Quem é o primeiro sujeito suposto saber da nossa vida, né? É o grande outro materno, depois o paterno, depois o social, depois Deus, né? E o Lacan vai dizer que Deus vai estar nessa cadeia aí, né? Do sujeito suposto saber, e de, claro, o analista no lugar do grande outro. Que grande outro é esse? O outro do código, o outro da linguagem, mas que é um outro incompleto, que é insuportável no começo, né, para qualquer um de nós, né? Quer dizer, que o outro não sabe tudo, né? Então, neste sentido, né, o Lacan vai continuando aí a tradição freudiana, né, dizendo que, então, o amor se dirige ao saber do analista, mas que esse saber, na medida que o analista não responde a ele, né, ele vai ter que se haver exatamente com o seu desejo. Então, né, aí a demanda inicialmente, que era a demanda para que ele fosse curado do sintoma, vira uma demanda de amor, né? Num segundo momento, a demanda de amor é essa, né? É esse amor que se dirige ao saber do analista e que o sujeito supõe que o analista tem a chave aí que permitiria a ele, né? Vamos dizer, encontrar aquilo que inicialmente ele deseja, que é, vamos dizer, a reunião com o seu ser, que jamais vai poder acontecer, né? Quando nós exatamente nos tornamos humanos e seres de linguagem, nós nos separamos do nosso ser, né? Quando eu sinto uma dor e eu falo, dói a minha perna que dói já não é a mesma perna que está doendo, vocês percebem? Eu já dei um nome para isso, né? Tanto isso chama perna, isso chama dor, não é coceira, não é adormecimento, né? E essa parte do meu corpo já foi nomeada, né? Quer dizer, um bebê inicialmente não é que ele sente dor na perna, ele dói, né? Às vezes nós também, quando a gente está muito triste, quando a gente às vezes está deprimido, a gente diz, né? Eu dou, entre aspas, e estou doendo inteiro, né? Claro que muitas vezes isso acontece conosco, mas, né, justamente por sermos falantes, e aí, claro, Lacan vai colocar isso no âmbito da fala, no âmbito da linguagem, né, e vai dizer que justamente o analista vai desempenhar diferentes papéis e lugares dentro de uma análise, né, o do sujeito suposto saber, né, e depois o lugar de objeto pequeno a, que é um objeto resto, é o que vai aparecer aí na queda, quer dizer, quando nós justamente, né, passamos pelo Édipo, né, e nos tornamos sujeito da nossa própria fala, vai aparecer um sujeito do inconsciente, sujeito da consciência, que é desde onde nós podemos falar, né? Então, o Lacan diz, esse sujeito do inconsciente que está aí, né, e que não pode ser alcançado senão por uma contiguidade, é ele que vai aparecer como aquele que tem o saber, aquele que, vamos dizer, pode encantar o outro em relação ao seu próprio saber, né? Então, aí o analista vai poder
ocupar o lugar de objeto pequeno a, que é um objeto que seria a causa do desejo perdido, né? E aquilo que causa o próprio desejo. E o Lacan vai ter todo um seminário, né? Uma outra vez a gente pode falar especificamente mais disso, mas eu só estou fazendo uma continuidade aqui para vocês, de uma maneira bastante resumida. O Lacan vai falar de um tema da transferência, ele vai, né? Quer dizer, ele vai colocar uma série de ele dedica um seminário inteirinho para falar da transferência, vai falar de Sócrates, né? Mas ele falou, o analista, na hora que ele é tomado nesse lugar de objeto pequeno a, ele tem que consentir em suportar isso, porque não se trata de seu nome, da sua pessoa. Percebe? Se trata exatamente de um lugar que vai colocar para ele a questão do mistério do saber. E ele tem que ficar neste lugar exatamente para que o sujeito, aí sim, possa, retornando ao seu sintoma, ao seu mal-estar, ao sintomal aí, né, que o trouxe até aí, ver a dimensão que isso tem de ciframento e tentar querer decifrá-lo, né? Então, é isso que vai sustentar a análise, e por isso que no final da análise o analista vai ser abandonado como um resto, porque aí sim o sujeito vai, ele, né, se encarregar do ciframento, e vai ele assumir um saber e se assumir como sujeito desejante. Porque o analista, o lugar do analista, que a gente chama, é justamente o sujeito desejante, ou seja, um sujeito que suporta a sua própria falta. Se ele não puder suportar a sua própria falta, por isso que ele vai suportar a transferência, não vai responder a ela, né? O desejo do analista não é um desejo, é um conceito, né? É um conceito que diz que esse analista, né, ele vai permanecer num determinado lugar de faltante, de desejante, ele não vai responder ao outro, e é por isso que a análise, então, é possível. Mas vocês percebem que o conceito de transferência é essencial para a análise, né? E o lugar do analista, este lugar que não vai responder às invectivas do sujeito, é essencial para manter a análise enquanto tal. Então, são conceitos aí essenciais e que faz com que cada um de nós sempre tenha que pensar, né? O Freud usa o termo contra-transferência, e o Lacan vai dizer, não, na verdade só existe transferência. Transferência em que sentido? Porque, lógico, na hora que eu sinto raiva, por exemplo, eu não vou falar para vai embora. Aliás, eu tive já alguns analisandos, que vieram para análise e se dizendo expulsos das análises anteriores. Teve 2 casos desse tipo, né? 2 pessoas que disseram que os analistas simplesmente mandaram eles embora. Disseram, eu não suporto mais você. E um caso que era bem grave, inclusive, né? Mas às vezes acontece isso. Vocês percebem? Acontece isso. Então o sujeito, ele sai do lugar de analista, ele não suporta aquele lugar e ele, aí sim, né? Ele faz uma transferência, ele age transferencialmente e reativamente, né? Então, cadê a análise? E essa pessoa, obviamente, veio traumatizada, não era se esperar menos do que isso, né? E tem análise que você tem que suportar, e é bem duro, né? Eu lembro de uma pessoa que eu analisava, eu tinha um consultório no 4º andar, ela gritava tanto, e o que ela gritava? Ela ia viajar, e ela queria que eu garantisse o horário e o lugar dela. Ela ia viajar durante 1 ano para fazer um curso na França. E ela gritava, ela dizia, você precisa me garantir, você precisa dizer que você me ama. E eu quieta ali. E quem estava na sala de espera, vocês não imaginem, depois, quando eu entrava dentro, né? Tinha gente na sala de espera, e acho que todo mundo que passava na rua escutava isso também, né? E aí você tem que ficar lá,
e tentar responder, né? Quer dizer, então, esses apelos podem tomar esses, vamos dizer, pode ser um apelo muito dramático. E, às vezes, a transferência, e eu diria que, na época do Freud, até mesmo por todas as circunstâncias e pelo fato do Freud ter acolhido as histéricas que todo mundo supunha que eram mentirosas, fingidas, né? Quer dizer, e esse acolhimento primeiro, essa questão do apaixonamento era muito mais intenso e constante. A gente tem, durante vamos dizer, uma análise, os apaixonamentos acontecem fora. Essa vivência acontece fora, mas aí ela pode ser compreendida, analisada, porque ela tem também, obviamente, todo o caráter de repetição, né? E, às vezes, quando o sujeito está com raiva, com resistência do analista, ele pode trazer pequenas coisas. Assim, tem gente que usa umas roupitas aí que, né, do século passado, você sabe que ele está falando de você, mas você... Ou então, você trocou ali um móvel do consultório e fala, mas tem pessoas que têm um mau gosto horroroso, que compram cada cadeira tão feia. Ele vai falar alguma coisa que você sabe perfeitamente bem, né, que está se dirigindo a você, mas, justamente, aí tem uma diferença, né? Quer dizer, lógico, eu só vou pontuar isso para vocês, mas tem uma diferença, porque no decorrer da psicanálise, vocês sabem que a psicanálise vai ter vários discípulos, cada analista vai desenvolver aí, né, vamos dizer, algumas diferenças em relação a Freud, e, por exemplo, Melanie Klein, né, ela vai responder aí, vamos dizer, desde o lugar em que o analisando coloca. Então, se o analisando coloca alguém no lugar de pai, de mãe, ela vai responder dizendo, você está se dirigindo ao seu analista pai, ao seu analista mãe, né? Quer dizer, ela vai interpretar, né, a transferência, né? E Freud e Lacan interpretam na transferência. Na transferência quer dizer, eu não vou dizer assim, você está falando que os meus móveis são horrorosos, por exemplo, por quê, né? E aí tem alguma... Não, de jeito nenhum, você vai compreender aquilo, você vai entender aquilo, né? Porque essa raiva pode ser por conta de uma resistência, em geral por conta de uma resistência, porque ele está com raiva do analista, mas ele não consegue falar de uma maneira direta, né? É a mesma coisa que uma pessoa que, às vezes, como diz o Freud, está falando e interrompe a fala. Ele fala, pode ter certeza que essa interrupção da fala é porque o que atravessou a cabeça do analisando é algum pensamento sobre o analista, né? Ele estava falando mal de ciclano, de fulano, de repente ele pensa, esse analista também é um chato, né? Quer dizer, aí ele fica quieto. Isso vai trazer um efeito de inibição e de resistência. Então, são questões que nos aparecem, mas, como eu disse, vamos dizer, a resposta a isso tem que ser de outro lugar, não daquele lugar no qual você é invocado ou convocado, que aí é reatividade. Isso absolutamente vai ter, isso só vai provocar mais resistência, né? E quando eu falei de Melanie Klein, no começo, uma das primeiras análises que eu fiz foi uma análise kleiniana, que era insuportável para mim. Tanto que um dia, né, a minha análise eu acabei da seguinte maneira, um dia eu vou lá, no meu analista, deito no divã, e fico o tempo todo falando para ele do valor que eu dava às pessoas inteligentes. A hora que eu acabei a sessão e botei o meu pezinho para fora, eu entendi o que eu estava dizendo para o analista. Eu estava chamando ele de burro. Porque eu estava dizendo, você não entende o que eu falo, você não entende o que eu falo. Daí eu ficar falando porque era tão importante para mim as pessoas inteligentes, entendeu? Aí eu falei, bom, minha análise acabou aqui, né? Eu entendi isso, né? Eu desalojei ele desse lugar, e daí sim eu fui buscar outra análise. Mas isso pode acontecer com a gente, efetivamente, às vezes, você só entende o que você diz na hora que, né, acabou aquilo, não, né? Quer dizer, o que você estava dizendo para o analista? O coitado ficou lá quietinho, né? Ele não falou nada, mas eu entendi no final o que eu tinha dito, né?
E não era porque ele era um mau analista, é que era insuportável para mim aquele tipo de intervenção, né, realmente, de você trabalhar a transferência e não na transferência. Depois, quando eu fui fazer uma análise lacaniana, aí eu compreendi na prática a diferença disso e como isso, para mim, era melhor e funcionava melhor. Para outras pessoas, não, obviamente, né? Pode funcionar muito bem, aí depende da pessoa. Mas a transferência é um conceito essencial e é só com base nela que uma análise pode se desenvolver, né? Então, é um pouco mais ou menos isso, muito resumidamente, que eu tinha a dizer a vocês, e aí, se vocês tiverem questões, perguntas, a gente está aberto. Obrigado, Regina. Percurso bem interessante e, enfim, vamos ver como ressoou aí no grupo, né? Acho que as pessoas estão atendendo, estão discutindo isso nas supervisões, colocando em xeque, né, os conceitos, experienciando isso no corpo, né? Acho que nesse período que a gente está aqui, né, as pessoas vão reagindo aos atendimentos também, né, pensando um pouquinho o efeito que o outro tem. E acho que é uma temática bem interessante. Acho que se terminou fazendo uma diferenciação aí entre o Freud, Lacan e a Melanie Klein, né? Mas a gente pode pensar em vários outros, né? E também nos vários dispositivos, né? Acho que também lembrando, acho que a PUC mudou muito, né, nos últimos tempos, né? Mas a PUC era uma coisa meio zoológico, né? Tinha várias pessoas diferentes, interessantes, né? E eu lembro das professoras kleinianas, né? Que eram kleinianas, inclusive, como professoras, né? Interpretava você na aula, falava de coisas, né? Mas de um grande aprendizado, né? Era menos, vamos dizer assim, menos cara de escola, assim, né? Tinha uma diversidade de crítica, e não que fosse harmonioso, né? Muitos conflitos e tudo, né? Mas é interessante também pensar as diferenças, né, do manejo da transferência, né, ou a transferência, ou na transferência, né? Enfim, então abri aí para perguntas, questões, reações. Eu acho que aí é importante pensar em certos dispositivos, logo no começo do acordo que é feito, de limite mesmo. Eu acho que tem que haver limite. Porque, senão, né, e aí entram também questões de transferência, e Freud até trata disso. Quando ele mesmo diz, não lembro qual desses 3 artigos, ele fala que ele se dispôs durante muitos anos a atender pessoas que não podiam pagar, né, que ele tinha 1 ou 2 horas por semana, e que ele percebeu, ele achava que isso poderia ajudar a diminuir as resistências, e que ele viu que era bem o contrário, que muitas vezes aumentava as resistências, porque às vezes aí fica assim, ele me atende por amor a mim. Né? E tem algumas pessoas que de fato se, né? Quer dizer, atender por. Então tem que ter alguns dispositivos que coloquem alguns limites. E algum tipo de pagamento, eu acho que é importante ser combinado, nem que seja o mínimo. E mais, o limite mesmo. Bom, se você, sei lá, você faltar 3 vezes, pode parecer isso um pouco rígido, rigoroso, mas não. Olha, tem pessoas que querem fazer análise, então elas estão esperando, e, portanto, se você faltar 3 vezes não me avisar, nós vamos interromper. Sei lá, eu estou falando, estou dando, não precisa ser isso, tá? Necessariamente, mas de vocês pensarem juntos isso, porque, de fato, né, chega a ser uma falta de respeito mesmo, né? Se você vem, se dispõe, atravessa a cidade e a pessoa não vem, não dá satisfação, ou então sempre tem uma desculpa, porque, inclusive, as desculpas, e o Freud usa disso, ele fala, bom, por exemplo, uma pessoa pode ficar doente no decorrer de uma análise, né? E ela usar isso como desculpa. Ele fala, mesmo que essa pessoa ficasse doente,
eu cobrava a sessão. Quer dizer, porque, inclusive, ficar doente pode ser uma forma de resistência. Agora, ele falou, se a pessoa ficasse doente, que necessitasse um tratamento, eu interrompia, dizia assim, olha, você precisa se tratar, você tem que se tratar, você vai, se trata, quando você melhorar, se sentir melhor, nós retomamos aí a sua análise num outro horário, né? Num outro horário eu vejo. Né? Quer dizer, você tem que ter aí um discernimento para cada situação, claro que nem todas as situações são iguais, então você precisa tratá-las exatamente na sua singularidade, mas é preciso fazer alguma coisa, porque, claro, né, da mesma maneira, por exemplo, tem pacientes, pegar pacientes pagantes, que pagam a sessão e não vêm. Até que uma hora, eu já tive paciente assim, eu falei, olha, eu não estou disposta a você pagar para eu não trabalhar. Então, você decide, a gente pode interromper a análise, ou então você se compromete com a tua análise, entendeu? Porque senão fica muito difícil, né? Quer dizer, esse trabalho, e aí a pessoa, óbvio, por isso que eu disse que cada situação singular precisa ser pensada, está testando o seu amor por ele, né, nesse sentido, né? Como faria, talvez com alguém, um amor incondicional, né? Porque é o que todos buscamos, né? Então, vamos ver se tem mesmo um amor incondicional por mim aí, se ele aguenta, se ele resiste, né? E, de fato, tem situações que vão se tornando inviáveis e insuportáveis. Então, é preciso, quer dizer, às vezes é uma interferência de alguma maneira perguntar aquilo que está acontecendo, né? Mas tem que ter algum tipo de ou interpretação ou limite para que as coisas possam funcionar. Mas eu acho que se você coloca certos limites de início, é preciso pensar. Por isso que eu estou dizendo, vocês precisam pensar. Mas preciso a pessoa já ter alguma coisa do limite, até nesse sentido de que, olha, não é incondicional. É condicional. Condicional o quê? O teu trabalho, a tua disposição, né? Porque o analista, né? Quer dizer, se o analisando também se coloca, você trabalha, eu estou aqui, peraí, não dá, isso não dá numa análise, não é possível. O analisando tem que trabalhar, ele tem que se dispor, ele tem análise, você sai de uma análise, às vezes você está arrasado, você está angustiado para burro, você tem que fazer aqui, né? Que raiva, né? Só que, assim, é isso que vai fazer com que você possa pensar, mudar, sair do lugar que você está, inclusive, às vezes, de uma pobre vítima, eu sou um coitadinho, você cuida de mim. Não. Isso não vai redundar numa análise. Ninguém é coitadinho, cada um é sujeito da sua escolha, né? Eu posso não ter dinheiro, mas eu posso ter algum tipo de troca, de envolvimento, de presença. É isso, eu quero isso, eu tenho um desejo, né? Exatamente, é converter, né? Eu me converter justamente nesse sujeito faltante que tem aí um mistério, alguma coisa que eu desejo ver e entender, né? Que me mobiliza, porque senão, né, certos tipos de transferência, né? Se não é possível analisar, e o Freud também fala isso, e também a gente, em alguns casos, vê isso, bom, não dá. A pessoa pode fazer outro tipo de abordagem. O Raul falou, é verdade, tem vários tipos de terapia. Se o sujeito achar que ele vai ali no Pai de Santo, faz um despacho, melhora, ótimo, não tem nada contra, funciona, tudo bem, não, né? Nenhum de nós acha que a psicanálise é infalível, a única coisa que funciona. Não, para cada sujeito tem uma escolha que é diferente, que ele pode ou não sustentar. Agora, nós não podemos sustentar pelo outro, porque o outro não sustenta. Acho que isso é muito importante para poder fazer uma intervenção aí que seja uma intervenção que mude essa situação. No limite, não tem jeito. Mas, se for possível, fazer alguma intervenção que possa ajudar aquele sujeito a assumir ou a perceber o que ele está fazendo, bom,
pode ser que, então, a análise tenha continuidade, tá? Bom, deixa eu fazer uma intervenção aí também, que eu acho que é interessante essa questão da Camila, né? Que a gente vem discutindo isso, né? A gente fez uma discussão entre nós, duas discussões entre nós, a gente fez uma discussão com a Elizabeth Danto, a gente está discutindo isso na supervisão. Acho que também, né, aqui tem o Banco Cacimba, que também está discutindo essa questão da moeda, da circulação da moeda. Mas é interessante que a Camila traz logo como uma questão o não pagamento, né? Assim, tá associado ao não pagamento e à falta, né? Que eu acho que tem a ver também com a clínica psicanalítica burguesa pós-colonial que a gente está acostumado, né? Que o dinheiro é a única maneira de manejar, né? Acho que essa é uma... E até eu vinha vindo, a gente vinha conversando, né? E a Regina acabou de falar, né? Para o Lacan, né, do sujeito do suposto saber, que coloca um limite do saber do outro, né? E eu acho, né, que muitas escolas lacanianas viraram o lugar do saber, né? Que fala, explica tudo, né? E explica na internet, explica, né? Antes da questão já produz uma resposta para tudo, não tem mais enigma, não tem nada para ser decifrado, eles já estão decifrando antes de você formular a demanda, né? E claro que por trás tem grana, né? Não, são muitas vezes máquinas de produzir transferência, né? Assim, a gente pode fazer essa interpretação. Então acho que é uma coisa para a gente pensar. Acho que a gente pode pensar nos limites, a gente fazer uma discussão para a gente formular o que a gente quer e pensar nos limites, mas também pensar, né? Que falta é aquela, né? Acho que tem um pouco disso. A gente veio de longe, às vezes a pessoa falta, eu atendo na sexta-feira, podia fazer várias outras coisas na sexta-feira que eu gosto da sexta-feira, né? Mas eu atendo aqui na sexta-feira. Então, tem hora que o sujeito falta e fala, nossa, que bom, né? Ou então ele vai faltar e aí você fala, aí ele vem, chega 2 minutos, né? Também a gente pensar que reação que tem na gente, reação tem no outro, a gente pensar sobre o que está acontecendo nessa relação, antes, né, da gente pensar, claro, que tem um cansaço, enfim, e dos combinados, né? Mas eu acho que, assim, é uma coisa... Ontem não, quinta-feira eu vi uma palestra uma professora lá da Inglaterra, de origem romena, eu pus até lá no grupo, Raluca alguma coisa, o sobrenome dela. Mas que eles estão pensando justamente essa questão da grana nas clínicas públicas e tal, né? E o lugar do dinheiro, e o dinheiro como um cone, como alguma coisa que a gente tem que incidir, mas pensar das desigualdades, das diferenças, né? E aí eles estão pensando até numa moeda, que acho que dialoga aí com o Banco Cacimba, né? Da moeda do desejo de ser analisado, né? Um pouco como é que você pensa essa moeda. Acho que tem uma coisa bem interessante para a gente pensar, também na desigualdade entre a gente e as pessoas, né? Assim, Então, eu acho assim, minha resposta é que eu acho que a gente tem que pensar antes de vir, que eu acho que também o dinheiro, né? Como o exemplo da Regina, não iria nos salvar disso, né? Mas, doutor, ela atendia as crianças na França durante muito tempo, principalmente, né, numa clínica pública, os filhos dos imigrantes, e ela combinava com as crianças, né, uma coisa simbólica, por exemplo, uma pedrinha. Né? O pagamento era uma pedrinha, a criança tinha que encontrar a pedrinha e trazer a pedrinha para análise. E ela conta de algumas crianças que, às vezes, no fim da sessão, não queriam abrir a mão e dar a pedrinha para ela, né? Que é muito interessante da gente pensar. Né? Conheci já muitos terapeutas e analistas até que tinham como moeda, por exemplo, eu conheci um analista que ele... o analisando dele sabia bem francês, então, e não tinha grana, e ele
pedia para ele, como pagamento, sei lá, que ele tinha que traduzir 5 páginas do livro lá, que ele, né, depois ele fazia a revisão, tudo, e o livro depois foi publicado em nome dos dois. Então, né, quer dizer, as pessoas às vezes conseguem encontrar uma forma de troca aí, de alguma coisa, e o sujeito, para aquele sujeito que fazia traduzia 5 páginas, era um grande valor aquilo, e é mesmo, né? Ele tinha valor aqui, tinha um valor, né? Para cada um, a pedrinha, para outro era uma florzinha que trazia para ela. Então, né, essas, entre aspas, né, porque a gente, independente do dinheiro que você paga, ou que você não tem para pagar, o que é pouco, o que é muito, tanto faz aí, e mais, né? Se você faz uma combinação, nunca é pouco. R$ 5 de um e 500 do outro tem a mesma equivalência, né? Nunca é pouco. É o acordo, é aquilo. Mas nós pagamos com o nosso corpo, nós pagamos com o nosso sintoma. A gente sabe disso, né? No decorrer de uma análise, né, os sintomas vão se deslocando aí. É doído, é sofrido, com toda certeza. E o analista também sente a repercussão dessas coisas e precisa entender. Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, tem um analisando que vem e você morre de sono. É com aquele. Ele entrou e começa a falar, você... Né? Quer dizer, o que significa isso? O que está em jogo nisso? Né? Ou o Raul falou, tem outros que você fala, tomara que não venha, né? Tomara que essa pessoa não venha, porque, meu Deus, né? Que dureza, aguentar, não sei o quê, por quê? Né? A gente precisa pensar em tudo isso, porque tem efeito sobre nós, porque nós somos humanos. A questão não é o analista se desumanizar e achar que ele não. Mas a gente tem que pensar. E pensar não está pronto. O pensamento não está pronto. O Raul falou dessas escolas, exatamente. Você cria um monte de coisa, você enfia tudo nas categorias. Espera aí. O Freud dizia isso, Lacan dizia isso. Cada um de nós tem que se, eu diria assim, assumir isso. Cada análise é nova. Cada análise é única. Cada análise é singular. Em cada uma delas, nós vamos ter que aprender algo diferente. Tá? E mais, e temos que lidar com as nossas falhas, e temos que lidar exatamente com isso. Nem tudo pode ser dito. Né? Como diz Lacan, a verdade é não toda. Não existe uma verdade absoluta. Né? Então, é o exercício de pensar. Né? A gente tem que pensar em situações novas que se apresentam para a gente, e cada uma é singular, o que fazer e como pensar. Com certeza. E a dor de cabeça, óbvio que tem alguma coisa a ver com a resistência, porque literalmente a nossa cabeça dói, né? No sentido, dói, né? Eu fico pensando no processo também, né? Não sei. Não, às vezes, claro, principalmente no começo, às vezes é o que a pessoa suporta. É o que ela suporta. Então, por isso que eu digo, cada caso é muito singular. Bom, ela ligou e falou, mas, por exemplo, né, a dor de cabeça de vir, ela substituiu pela dor de cabeça literal. Então, é sempre alguma coisa singular aí que está em jogo e que... E vejam, a gente pode... tem algumas resistências que podem ser vencidas, outras não. E a gente tem que estar muito consciente disso também. A pessoa pode ir vir, experimentar e falar, não aguento isso, não aguento. Quando o Freud falava das entrevistas preliminares, né, que ele falava que durante um tempo fazia essas entrevistas preliminares, que justamente era para ver se a pessoa era ou não passível de análise, né? Isso acontece mesmo que intencionalmente nós não façamos exatamente isso, né? Porque tem algumas pessoas que vêm durante um tempo, mas elas falam, não, isso eu não quero, não é para mim, eu venho aqui, eu fico muito chateada, eu fico angustiado, não dá. Bom, tudo bem, elas podem, inclusive, ter outro tipo de ajuda, de terapia, que, né,
funciona de uma outra maneira, ou tem aquelas pessoas que insistem com você, né? Quer dizer, muitas vezes tem uma, né? Quer dizer, já há um tempo com você que fala: ah, não, mas por favor, só dessa vez você não pode me dizer o que eu faço. Olha que situação difícil, né? Ah, só dessa vez, né? Por favor. Quer dizer, tem algumas pessoas que, vocês percebem, né? Quer tirar você do teu lugar de qualquer jeito também, né? Então, são tantas as questões que a gente tem que ver, né? E às vezes, durante um tempo eu trabalhei com a Bertina Duarte lá no HC, né, na clínica dos adolescentes, e eram atendimentos semanais, né, quer dizer, as meninas ficavam o dia inteiro, até algumas, nem todas algumas eram atendidas, e às vezes você tinha que ser um pouco mais diretivo. Não dá para dizer que aquilo era exatamente uma psicanálise, tá? Não era uma psicanálise propriamente dita, tinha um raciocínio psicanalítico, obviamente que muitas vezes era aquilo que ia fazer com que a intervenção fosse feita, mas às vezes você tinha uma intervenção mais diretiva, porque aqueles atendimentos, né, às vezes se davam de mês em mês, né, uma vez por semana, mas nem todo mundo dava para você atender, então ia ser atendido no outro mês, porque cada vez vinham uma leva de meninas, né? Era um atendimento multidisciplinar. Então, às vezes, você tinha que ser, às vezes, um pouco mais diretivo. Claro, fazendo o outro pensar, né? Mas, às vezes, existe alguma necessidade, dependendo de como as coisas foram feitas, ou pelo menos fazer uma pergunta mais diretiva. Bom, você fazendo isso, que consequências vai ter aí? Pensa, né? Alguma coisa que é um pouco mais, né? Não é aquilo de você ficar mais no silêncio. Né? Às vezes você precisa ser um pouco mais diretivo, dependendo, né, aí da situação que se apresenta a você, né? Eu diria que o que era análise freudiana, o que ele dizia assim: 6 vezes por semana, de segunda a sábado, 1 hora por dia. Quem pode fazer isso, pessoal? Por tempo, por deslocamento, por dinheiro, né? Quem, né? A não ser, sei lá, eu, né? Quem tem esse dinheiro não faz análise, né? Por exemplo, Neymar, né? A gente até vem comentando ele, né? Quem é bilionário, ele podia fazer uma análise. Talento ele tem de sobra, mas se tornou um mau caráter de primeiro, um cínico, né? Mas, quer dizer, os cínicos não vão fazer análise, né? Então, bom, apesar do Ricardo Gonderberg dizer que poderia ter análise para canalhas, não sei não. Com toda certeza, né? Acho que isso é fundamental. Que você falou, o cuidar de quem cuida. E aí, claro, né? Aí a gente tem toda uma questão bem maior, né? Que é essa, e que é também esse sistema, né? Que, de alguma maneira, e esse sistema, eu digo, atinge todos nós, né? Que, vamos dizer, é equivocado no sentido que ensina que valor é ter um tênis ou um celular de marca ou uma camiseta, ou o diabo que for. Isso não é valor, mas é o que é como se isso apresentasse aquele sujeito, né? E dissesse algo dele. Se apresenta por uma marca, se apresenta por um tênis, quando justamente, né, a questão está em outro lugar. E a grande questão é como a gente poderia pensar, aí sim, numa educação e numa formação que pudesse pensar isso, né? Pensar isso, o valor aí que está no sujeito. O valor é outra coisa. O valor não são esses objetos. Esses objetos são aquilo que nos cegam para os valores, né? Efetivamente, né? Que aí sim, né? Eles são um tipo de fetiche
que faz com que o sujeito não entre em contato com o seu real desejo e coloque aí determinados objetos como se eles fossem aquilo que fosse apresentá-lo e não, né? E como você disse, nunca nós podemos dizer para alguém você não tem um sonho, mesmo porque o sonho de cada um é o sonho de cada um. A gente não pode oferecer sonho para o outro. Como o analista não pode oferecer para o sujeito uma solução para a vida dele, quem vai ter que encontrar a solução? E pode ser a solução que jamais aquilo seria uma solução para mim. Mas se é para o sujeito, ora bolas, e ele sustenta aquilo, porque quem tem que sustentar a nossa vida, as nossas resoluções, o que a gente faz ou deixa, é a gente, né? O peso disso, o preço disso, é cada um de nós que paga. E, de fato, acho que a gente não pode, principalmente para os jovens, oferecer soluções prontas e dizer o que eles têm que pensar ou fazer ou sonhar. Mas eu concordo com você, cada um tem um sonho. A questão é como deixar esse sonho aflorar, como fazer isso. Quando você falou, sabe que me veio uma recordação assim muito, eu te diria assim, ela é dolorosa, mas ao mesmo tempo eu só fui entender ela um tempo depois. Quando eu estudava ainda psicologia, né, eu era estudante, tinham 2 clínicas da prefeitura em São Paulo, só 2, uma no Itaim e outra ficava na Moca. E eu comecei a trabalhar, né, de estagiária na clínica da Moca. Eu ia de manhã lá, e a faculdade eu fazia tarde e noite. E era especialmente dedicada a crianças. E veio uma criança para que eu atendesse. E lá você tinha que seguir os protocolos da clínica, você tinha que aplicar os... Era um menino negro, né? E que tinha uma história muito dura, muito difícil. A mãe dele tinha sido internada várias vezes, né? O pai também era uma pessoa muito frágil. E aí você tinha que aplicar os raios dos testes, que era assim que funcionava. Eu fui aplicar um teste, e tinha um teste chamado desiderativo, não sei se vocês conhecem, né? Esse teste era assim, você perguntava para a criança, se você encontrasse uma fada e ela pudesse realizar 3 desejos, quais seriam esses seus desejos? É que eu falei isso, ele falou, o que é fada? Então, eu expliquei para ele que, né, era uma figura que não existia, mas se ela existisse, ela poderia fazer tudo aquilo, né, que a pessoa quisesse. Na hora que eu falei isso, essa criança se transformou. Se transformou na minha frente. Eu vi aquela criança cabisbaixa. O olho brilhou, ele começou a falar tanto, e dizer, e a contar coisas. Quer dizer, eu parei de escrever, fiquei ouvindo ele, fiquei ouvindo. E aí, quando ele foi embora, eu pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Eu iludi, eu fui falar da fada, que diabo, essa psicologia, essa droga, que fui falar da fada. E esse menino, né, o que eu fiz com ele? Só anos depois que eu fui entender. Sem qualquer ilusão, como que o nosso desejo, né? Eu diria, nós sabemos, né? Desejo é falta, nós vamos atrás das coisas. Encontramos algumas ilusões. Sem ilusão, quem vive? Quem vive? Então, né, tem isso. Você precisa deixar que floresça, que as coisas apareçam aí. E, para isso, a gente não pode ser moralista e não pode dizer, não é porque você é pobre, tem uma condição sem dinheiro, que você não possa sonhar e ter sonhos, né? Agora, eu oferecer sonho, não. Não sei se respondeu. Não, pontuar 2 coisas, né? Acho que essa cena que o passarinho conta, né? Tem com jovens e com gente de outra classe social que vem fazer trabalho aqui, né? Então, tem esse conflito e o conflito do que é sonho, né? Acho que essa é uma... enfim, se você for lá no sarau, né? Eu e o Hiroshi agora estamos fazendo uma cabine de nudes, não é, Hiroshi? No Flux, que é um sonho nosso.
Mas é uma gozação com o Hiroshi que está não. Mas também tem uma questão do neoliberalismo e de uma colonização das favelas, né? A gente não pode, claro, a gente está aqui na questão do empreendedorismo, mas a gente não pode cair na ladainha que trabalhador é empreendedor, né? Então tem uma linguagem que vem, e aí qual que é o sonho, né? Que eles não têm o sonho de ser capitalista, isso que choca as pessoas, né? A pessoa tem, sei lá, uma escola de inglês e empreende, e o cara não quer empreender, né? Assim, então não tem o sonho que eu quero. E aí uma coisa muito perigosa com as crianças, que a gente também vinha conversando disso no carro, e aí já levantando a bola para a Regina, né? Principalmente nos serviços de acolhimento, o Alberto sabe muito disso, né? As crianças não têm contato com dinheiro, manipulam dinheiro e depois vão administrar muito mal as finanças. Mas não vão administrar mal as finanças porque não tem dinheiro. Não porque elas não são... E aí a gente cria educação financeira, né? Então a gente vinha conversando disso, a Regina contou de um livro que ela leu aí, né? Mas aí você fala do livro, porque é isso, né? Sei lá, tem Gerando Falcões, que é uma ONG que é financiada pela Gerdau, que apoiou o regime militar e ficaram bilionários com o regime militar, o Lehman, que investe para a favela pensar desse jeito, né? A gente tem que ter Ambev, né? Que é o Lehman, enfim, para pensar desse jeito, né? E é doido, porque os jovens sonham pra caramba, eles fazem site, eles fazem um monte de coisa aqui, enfim, sonham mais e produzem mais que os jovens da classe média, né? Claro, tem jovens que, né, a gente acompanha aí que está no K9, que está em situação de rua, sem pai, sem mãe, numa situação miserável, que ninguém sonha naquela situação, né? Tem alucinação, tem delírio, estão muito doentes, né? Mas não é desses jovens que eles estavam falando, né? Mas aí já levantando, e aí, para você falar da coisa do livro do dinheiro aí. Depois eu posso passar o texto para o Raul, porque chama um livro lindo, é uma autora que eu descobri faz pouco tempo, chama Natalia Ginzburg. Ela é mãe do, como ele chama, o historiador lá. Oh, meu Deus. Mas é um texto maravilhoso, né? Chama Pequenas Virtudes, e num deles ela vai falar sobre o dinheiro. É maravilhoso. Eu vou passar para o Raul, porque né, ela fala como a educação deve ser feita com as crianças em relação ao dinheiro, né? E ela fala isso, né? Como lidar com isso e como justamente, né, não condicionar qualquer coisa que as crianças façam, qualquer qualidade, ao dinheiro, né? E ela vai falando, é lindo. Eu vou passar para o Raul, acho que vale a pena depois passar e vocês lerem e verem a repercussão que esse texto tem, que é maravilhoso. E eu concordo com o Raul. A gente tem um modelo já dado na nossa sociedade. Quem diz que todos nós devemos caber dentro desse modelo? Acho que às vezes, justamente, o mais saudável é não caber nele. É difícil. E é difícil a gente se manter, né? Nesse sentido, não cabendo nisso, porque todo mundo te empurra para isso, todo mundo. É assim, você tem que, né? Quer dizer, todo mundo te empurra para que você siga o modelo, para você caber no modelo. Mas quem diz que a gente tem que caber nesse modelo, né? Então, são questões aí, né? Não é ser rebelde por ser rebelde, não é isso, né? Mas é poder ter consciência, né, de si para fazer as próprias escolhas e arcar com essas escolhas. Não é fácil. Tá? Não é fácil. E a gente tem, até na clínica, muitas pessoas que fizeram determinadas opções aí dentro desse modelo e que chega num dado momento, não aguentam mais, pifam, né? Não aguentam, não dão mais conta, né? Então, tem muitas questões, obviamente, para a gente pensar, né? Mas, de fato, tem um modelo que é o modelo que prevalece aí e a gente precisa ser muito crítico, ter muito cuidado em relação a essas leituras e a gente mesmo, como a gente está nisso, né? O que é adaptar-se ou não, o que é ter um pensamento crítico, vai ter muita coisa ainda a ser pensada por todos nós, né?